Olá, gente! Vamos para mais uma aula. Lembrando que o nosso foco é reaproveitamento de materiais. Então, o que nós temos aqui? Nada mais, nada menos que caixa de papelão, não é isso? Então, o que eu fiz aqui? Que eu gostaria de, primeiro, de compartilhar com vocês. Abri a caixa, né? Vamos no passo a passo. Eu já deixei mais ou menos pronta para o vídeo também não ficar tão longo. Então, aqui, olha, para o nosso teatro de sombras aqui, eu escrevi, fiz um grafismo aqui, tá? Isso aqui eu vou recortar agora, tá bom? Essas ondinhas aqui que eu desenhei, eu vou recortar com vocês. Aqui, na outra aba aqui da caixa, eu tinha até feito, né, uns riscos aqui como se fosse uma cortininha. Mas aí, como eu tinha esse tecido, olha, eu achei legal, eu apenas grampeei, tá? Até preciso dar mais uma grampeadinha aqui, que eu tava mexendo, soltou. Mas vocês podem grampear mesmo, tá? É só uma ideia, tá? Vocês não precisam fazer assim exatamente igual. Eu até pensei em colocar alguma coisa aqui, ó, e fazer uma cortininha mesmo, que abrisse, né? Como se fosse um varão de cortina, essas que a gente tem em casa. E aí, um fiozinho, alguma coisa assim, é uma ideia, vocês podem estar fazendo, tá? E aí, vocês podem abrir e fechar quando vocês quiserem. De repente, não precisa nem ter essa parte aqui, ó. Vocês podem tirar, tá? Cortar e fazer a cortininha só aqui mesmo, ó. E aí, vocês abrem um tecido bem fininho, assim. E aí, vocês colocam, né? Abre como se fosse um teatro mesmo, gente, tá? Aqui, o que eu fiz? Eu vou mostrando pra vocês. É bem improvisado mesmo. Você pode ou colocar um tecido, forrar com tecido. Você pode forrar com papel, tá? Algum papel laminado que vocês tenham. Eu forrei assim, tá? Que foi o mais... tipo uma lycra, tá? É um tecido de lycra. E eu coloquei, mas nada impede, se vocês tiverem uma tinta guache, tinta de parede, vocês vão, vocês podem usar, tá bom? E pintar, ou encapar, né? Tá legal? São dicas, cada um faz como achar melhor. Essa parte também, se vocês nem quiserem utilizar, não é necessária, ela é só decorativa, tá? Agora, é legal vocês terem essa parte, pelo menos, para depois não danificar o teu material aqui, porque vocês podem depois fechar, né? E aí, protege o material que tá aqui dentro, tá legal? Então, agora nós vamos recortar e eu vou abrir a parte também do fundo, tá? Que tem que abrir, tá legal? Bom, vamos começar a cortar então. Aqui, ó, onde eu fiz circuladinho aqui, eu usei, muita gente tem isso aqui, ó, tá? Que é pra desenho geométrico, muita gente tem esse material, né? É legal pra vocês cortarem em ângulos, né? De repente precisa. Mas também vocês podem improvisar. Se quiser fazer alguma coisa com curva, aí vocês usem tampinha de alguma coisa, tá legal? Então aqui eu usei esse. E vamos lá. Como tem bastante bico, então, depois eu venho acertando onde fica mais rebarba, né?
O ruim do papelão é a gramatura dele. Às vezes ele é mais duro, né? Tem papelão que é mais duro que outros. Então, se vocês fizerem muitos detalhes nos desenhos, talvez vocês não consigam cortar, tá? Essas bordas, né? Esses cantinhos, tá bom, gente? Aí vocês podem também usar o estilete. Eu não gosto muito não, mas é necessário. Agora, crianças, por favor, não mexam, não trabalhem com estilete sozinhas, tá? Na verdade, peçam ajuda, tá? Para um adulto, porque é bem perigoso. Bem perigoso mesmo. Bom, eu vou tirar só a parte mais fácil aqui, com a tesoura. As outras partes eu vou fazer com o estilete mesmo. Esse papelão, ele é bem grosso, essa caixa que eu encontrei. Mas vai saindo, tá, gente? É só ter paciência. Trabalho manual é como eu sempre venho falando nos meus vídeos. Trabalho manual é difícil, porque nós não temos, às vezes, as ferramentas que a gente precisa. Às vezes acontece na hora da gente precisar de alguma coisa que a gente nem sabia que a gente precisaria, né? E a gente não tem especificamente aquela ferramenta, aquele material. Eu costumo fazer aqui nos vídeos usando um material bem acessível, que as pessoas já têm, né, em casa, porque é ruim, né, a gente pegar uma atividade assim que você precise sair, comprar um tipo de material que às vezes não tem perto de casa, né? Então, por isso que eu uso bastante também o reciclado, que são coisas que a gente tem, né? A gente acha, a gente pede em algum, né? Caixa de papelão a gente pede em algum mercado, né? E aí, canetinha, essas coisas para desenho, né? Muita gente já tem. Tá saindo. Às vezes tem durex, alguma coisa, né? Muito bem. Então, essa parte aqui já tá mais ou menos. Ficou assim. É só mesmo uma decoração, tá, gente? Ficou legal, né? Vou mais longe aqui, tá vendo? Depois eu vou dar um jeito de prender alguma coisa aqui atrás pra ela não ficar fechando, né? Eu vou colocar uma cordinha, alguma coisa aqui, vou prender ela pra ela não ficar, ó, porque ela vai fechando, tá bom, gente? Aí vocês fazem a decoração aqui que vocês quiserem, bem simples mesmo, tá? O nosso foco não é esse, não é o desenho, não é nada disso. Isso é só meramente decorativo, tá? São detalhes. O mais importante é a funcionalidade, que não adianta a gente fazer um negócio lindo aqui, maravilhoso, e o principal, que é o material aqui, a sombra mesmo, né, que a gente vai trabalhar, não der certo, né? Bom, aqui também, gente, eu quero mostrar que eu tirei, tá, essa parte. Vocês podem deixar, põe pra trás, ou também, mesmo que ele fique aqui, essa aba aqui na frente, não tem problema. Não precisa tirar, que é aquilo que eu falei. De repente, depois vocês fecham, né, a caixa novamente, protege aqui o teu papel,
mas eu preferi tirar, tá bom? E só que eu vou mostrar pra vocês uma coisa. Aqui, gente, aqui o pessoal coloca folha de seda ou uma folha chamada manteiga, né? É uma folha bem fininha, bem fininha. E aí você reveste aqui, fecha. E aqui a gente vai abrir. E aqui por trás você movimenta os teus personagens, tá? Esse é um tipo de teatro de sombras aqui. Essa que eu vou fazer com um material aqui, plástico, tá? Eu não vou usar papel. Por quê? Vai ser... a sombra, ela vai ser projetada. Ela não vai ficar aqui, os objetos aqui, somente aqui, tá? A apresentação do personagem em forma de sombra. Eu quero que ela projete na parede. Então, vai ser um trabalho aqui, uma atividade de projeção. Aí eu vou mostrar pra vocês como que fica, tá? Como que funciona. Então, fiquem comigo, que eu vou estar agora tirando essa parte do fundo, né? E aí eu vou mostrar pra vocês esse material. Bom, vamos já tirar? Já pra adiantar nosso trabalho. Aqui eu vou passar estilete, gente, que é mais prático, né? Aqui não dá pra vocês verem porque é o plástico, tá? Eu vou mostrar pra vocês que é o seguinte. O plástico eu já tinha, porque eu costumo comprar de rolo. Vende, esse aqui eu comprei numa casa de tecidos, aqui em São Caetano mesmo. É uma casa bem conhecida, tá? Fica na Rua Amazonas. E lá eles trabalham com plásticos, com tecidos, né? Tecidos para cortina, plásticos, né? Diversos, toalha de mesa, para forração, né? De cadeira, de sofá. Então, esse tipo de plástico também tem umas gramaturas. Tem aquele bem grosso e vai diminuindo, né? Até o mais fininho, mais molinho. Aí vocês podem escolher. Mas assim, gente, isso aqui eu tenho aqui porque eu uso. Agora, tem gente que não pode estar saindo para comprar, né? Não é caro, tá? Não é caro, eu não me recordo, mas não é caro não. Então, o que que acontece? O que que vocês podem usar caso vocês não tenham plástico assim, né? Não dá para sair para comprar. Vocês podem usar aqueles plásticos transparentes de saquinho de loja, de roupa. De repente tem um plástico lá embalando, né? Esses plásticos que embalam alguma mercadoria. Mas tem que ser assim, tá, gente? Bem transparente mesmo, tá? Não pode ser um plástico opaco, tá? Então, esse aqui, eu acho que pode até ser, vamos supor, colorido, né? Poderia ter colocado aqui num tom verde, num tom amarelinho, não tem problema. Só que tem que passar, tem que ser um plástico que passe a luz da lanterna, para poder o quê? Projetar na parede. Lembra que eu falei que nós vamos projetar a nossa sombra, tá legal? Então, recordando aqui, eu fixei
eu fiz assim, gente, eu cortei, né, o pedaço que eu ia usar. Aí eu só coloquei a fita larga de durex, tá? Eu costumo usar bastante a fita larga, aquela que tem mais ou menos uns 3 dedos. E aí eu fui colando e pra reforçar, eu coloquei uns grampinhos aqui, tá? Pra reforçar bem, pra não descolar, tá bom? Eu puxei bem o plástico, mas mesmo assim fica alguma barriguinha, tá? Mas tentem deixar o mais retinho, o mais lisinho possível, tá? Eu vou pegar pra vocês um outro plástico aqui, que é um saquinho que nós usamos para pasta, para guardar documentos, papéis, né? Esse tipo de plástico, muita gente tem em casa, né? Às vezes a gente tem e nem sabe. Olha, aquele que tem uns furinhos, ó. Dá pra vocês verem aqui, ó, tá vendo? Os furinhos aqui. Geralmente é colocado naquelas pastas de papel, né? Com aquelas borboletinhas que prendem aqui. Então, procurem, perguntem, né? As crianças aí, perguntem para as mães, os pais, né? De repente tem um plástico desse em casa que vocês podem fazer o quê? Abrir, tá? Ao meio aqui, ele já tem essa divisãozinha aqui, ó. Procurem abrir do lado que tá furadinho, ó, tá? Que tem esses furinhos já. Porque aqui depois vocês vão prender mesmo, não vai aparecer, tá? Porque se vocês abrirem do lado de lá e deixar aqui, já não vai dar um efeito legal. Então, vocês abram, aí vocês vão ter, né, essas duas partes aqui, abertinha. Claro que não é perfeito como esse que tá lisinho, que tá por inteiro, né? Porque a gente tem essa divisória aqui, mas não vai atrapalhar, vai projetar do mesmo jeito, não vai atrapalhar as figuras que vocês forem usar, né? Elas vão aparecer do mesmo jeito, tá? Não é uma coisa tão ruim assim, tá? O ideal não é esse, mas de repente vocês não têm, vocês querem fazer um teste, fazer um teatrinho. E depois que vocês tiverem um outro material, vocês queiram fazer um melhor, né? Vocês podem estar testando, fazendo com esse, só para se divertir, depois vocês fazem outro, tá bom? Então, já mostrei, né? Já falei como que eu fixei. Então, eu coloquei os grampinhos aqui, bem certinhos. Para estar grampeando assim, vocês têm que abrir o grampeador, tá, pessoal? Eu não sei se vocês têm esse costume de fazer isso. Eu vou até já mostrar pra vocês também, pra não ficar dúvida do que eu tô falando. Aqui, quando você tem ele assim fechado, você grampeia normalmente, tá? Quando você abre aqui, você usa só essa parte aqui, tá? E aí, o que eu fiz? Eu venho aqui e dou uma batidinha, tá? Com a mão, eu forço aqui, tá? E faço essas pregas com ele aberto. Por quê? Claro que se eu deixar ele é pequenininho, se eu deixar aberto eu não vou alcançar lá onde eu quero. Então, é feito esse, tá? Não sei se muita gente não sabe disso. Então, você grampeia com ele aberto, que funciona bem, tá? Bem legal, né? Então, agora, gente, eu vou pegar o material para nós começarmos, para mostrar para vocês as figuras, né? Como que a gente pode fazer, que material que a gente pode usar para fazer as figurinhas aqui, que vão ser os nossos personagens,
tá? Da nossa história. Bom, agora eu quero mostrar para vocês é, aquele papel, né? Aquela folha de seda que eu falei. Essa aqui eu tinha alguns pedaços, tá? Mas eu não vou usar, ela tá muito amassada. Mas é só para mostrar para vocês como que é, ó. Ela é bem fininha, ó. Tá? Bem fininha. E esse tipo de folha é o que é usado, tá? Pro teatro de sombras. O teatro de sombras que eu estou fazendo é aquele que eu mostrei que a gente coloca o plástico, né? Então, o seu, os seus convidados, né? Vamos colocar assim, para o seu teatro, eles não vão ficar de frente para o teatro, para o palco. Eles vão olhar para a tela projetada, que será a parede, né? Quando você usa esse papel aqui, esse tipo de papel, né? Aqui, se você fosse usar, ó, tá até mais ou menos do tamanho da caixa. Então, você vai vir, né, cortar direitinho, retinho e vai fixar com durex, tá bom? Mesma coisa que eu fiz com o plástico. Você vai pôr na frente da caixa tudo igual. Aonde eu coloquei o plástico, você deve colocar a folha de papel. Aí, o seu objeto, né? É que aqui tá claro, não dá pra vocês perceberem. Mas vai ser assim, ó. A sua figura, ela vai ficar atrás aqui, né? Então, você vai movimentar com a luz atrás, então o pessoal vai ver ali de frente, um palco, né? O seu palquinho, tá? Agora, aquele modelo que eu fiz, aí no final eu vou mostrar pra vocês como que é, né? As pessoas não vão assistir olhando pro teatro, né? A plateia, não vai ter a plateia à frente, assim, do teatro assistindo. O pessoal vai ver a projeção, tá legal? Mas, geralmente, o teatro de sombras é esse tipo aqui mesmo, tá? Que eu tô mostrando com essa folha e tal, tá bom? Esse é o teatro de sombras. Só pra não ficar nenhuma dúvida, tá ok? Bom, aqui eu tenho, né, a lanterna. Vocês podem usar uma lanterninha simples, aquelas que a gente compra até em lojas de R$1,99, aquelas de brinquedo mesmo, que tenha, né, lógico, uma luzinha bem, assim, uma luzinha forte, né, pra tá projetando bem tua sombra. E você pode também usar a lanterna do seu celular, tá ok? Mas agora, o que eu quero falar mesmo com vocês é sobre as figuras, né? Então, eu fiz aqui, ó, uma cadeira. Como é que eu fiz? Com a tampa que eu recortei da própria caixa. Porém, ó, ela é muito grossa, gente. Então, é muito ruim, tá? Pra tá cortando, pra tá fazendo esses cantinhos, pra tá fazendo aqui, ó. Ela é muito ruim, porque depois você tem que vir, né, com estilete, aquilo que eu falei. Quem não tem muita habilidade com estilete é perigoso. Então, evitem esse papelão, tá? É que eu já tinha feito, né? Mas, ó, eu fiz também. É só pra mostrar pra vocês, na verdade, alguns modelinhos, tá? Isso aqui é muito facinho de fazer. Você faz a mão livre mesmo, tá bom? Então, fiz também um cachorro. É a forma, tá? Vocês não vão se preocupar em tá fazendo, aqui no caso, o olhinho, o focinho do gato, nada disso, tá? Porque isso não vai aparecer,
Então vocês se preocupem com a forma, tá ok? Também podemos usar para as nossas formas, podemos usar EVA, tá? O EVA, ele é um material emborrachadinho, ó, muita gente conhece, é muito usado para decoração de festas, né? Fazer também figuras. Esse aqui é uma letra T. Então você também pode usar. Não precisa estar assim, é que isso aqui, tá? Já comprei dessa forma, gente. Mas não se preocupem com cor, não se preocupem com detalhes, porque não vai aparecer. Eu só tô mostrando porque às vezes você tem lá um pedacinho de EVA, de algum trabalho escolar que vocês fizeram e sobrou, né? Alguns pedaços lá. Dá uma procurada que dá pra gente também utilizar para fazer as figuras, os formatos, tá ok? Aqui eu tenho um formato, né, de borboleta, só que esse eu fiz para uma outra coisa, só para mostrar para vocês a forma, tá bom? Que também vocês podem fazer, o tamanho, você tem que adequar o tamanho da sua figura para o tamanho da caixa que você está usando. Se você for usar uma caixa de sapato, você vai tirar o fundo, você vai fazer lá tudo bonitinho. Você tem que pensar que a caixa de sapato, ela tem mais ou menos o tamanho de uma régua, né? De comprimento, ela tem mais ou menos uns 30 centímetros. Então você não pode fazer uma figura muito grande. Se você quiser colocar mais figuras na cena, então não pode ser figuras grandes porque, né, não vai ficar aquela briga, vai ficar tudo amontoado. Então sempre vocês façam as figuras proporcionais, tá legal? Ao tamanho lá da sua tela, tá bom? Então uma dica, né? Para vocês estarem fazendo a figura. Se vocês usarem uma folha de sulfite, tudo bem, pode usar, né? Mas ela é muito fina, então o que acontece, ó? Você tem esse problema de estar, ó, caindo, dobrando, né? As pontas, porque é muito fina. Então é sempre bom um material assim, mais durinho, tá? Então esse aqui muito grosso, como eu disse, muito ruim para recortar. Quem não tem muita habilidade, não é muito legal usar esse. Mas você pode usar também, tá vendo isso aqui, gente? É isopor. Isopor. Eu tô mostrando o material porque tem aquelas bandejinhas de legumes, né? Que a gente compra na feira, no sacolão. Vocês podem utilizar aquela maior, né? Porque essa aqui ela é pequena, tem as letrinhas aqui. Então aquela maiorzinha, ela é mais lisinha e você pode recortar a tua figura aqui. Isso aqui é muito fininho, ó, é muito gostoso de trabalhar, tá? Então não tem problema se você não tem cartolina, se você não tem um EVA, você pode improvisar, gente. Até mesmo, olhem, isso aqui, ó, seria um papel cartão, né? O papel cartão, na verdade, ele é até às vezes um pouco mais grossinho. Esse aqui, né, capa de caderno, mas também dá para usar até mesmo uma capa de revista, né? Também mais durinha. Tudo que vocês tiverem, que vocês veem que vai ficar legal, não vai ficar dobrando, né? Amassando com o tempo, então vocês podem usar, tá ok? Eu achei essa aqui também, né? De EVA, essa luvinha aqui, essa mão do Mickey, né? Então também é legal. E o que vocês vão fazer? Vocês podem usar palito de churrasco, né? Eu tinha, mas acabou. Então eu tô usando essa varetinha aqui.
E aí, o que vocês fazem? Vem aqui atrás, né? Pega lá o seu durex, coloca e pronto. Não precisa cola. Põe um pedacinho de durex que tá perfeito, tá? Porque é levinho, não tem problema nenhum. Ai, professora, eu não tenho nenhuma varetinha. Podemos usar palito de sorvete, tá? Ah, não tenho. Olha, gente, eu achei até isso aqui que era um cabo de um pincel. Ó, vou usar também, ó. Vou colocar aqui o meu bichinho, tá? Vou usar. Ah, eu não tenho nada disso. Você tem um canudo? Que tal a gente usar um canudo lá que tava perdido? Alguma festa lá, aí sobrou. Olha aqui, gente. Vocês podem até cortar aqui no meio, ó. Cortou, já dá pra usar em duas figuras, tá bom? Vou até colar uma já aqui. A gente vem aqui atrás. Vou colar bem em cima, tá? Porque eu vou usar só um aqui. Mas se você tiver um canudinho, você corta no meio, não tiver muitos, né? Corta no meio. Mas, gente, improvisem, tá? Essas coisas são muito simples. Não são materiais difíceis de encontrar. Se não tem uma coisa, procura outra, tá? Olha. Bom, essa aqui é uma cadeira que eu fiz assim em perspectiva, né? E é muito, muito simples. Tá legal? Então, o que vocês podem fazer? Pega lá sua folha sulfite, até mesmo folha de caderno, faz o desenho, dá uma treinadinha, tá? No desenho. Aí depois vocês passem, pode apagar, né? Errou, apaga, passem pro material final, né? E aí recortem, tá? Eu vou desenhar uma figura aqui com vocês, pra vocês verem como que é, né? Bem simples, à mão mesmo. Se tiver dificuldade, copia de algum lugar, pega uma forma de alguma coisa, olha, um frasco. Vocês podem pegar, ó, contornar. Tudo vai depender também da história que vocês querem fazer, né? De repente na história a gente tem, vou só fazer um rascunho aqui. Nós temos uma garrafa, né? Então, mais ou menos aqui, nós temos uma garrafa. Então, na minha história, eu tenho uma garrafa, né? E aqui só pra gente ter noção, né, do tamanho, das medidas. Preciso fazer rótulo, tal? Não, lógico que não, né? Porque isso não vai aparecer. Eu quero somente a forma. Então, mais ou menos também, não precisa ser uma coisa milimetrada, tá? E aí, tá aí a nossa garrafa, tá bom? Aí nós já temos uma coisa puxa a outra, nós temos já um copo, muito fácil, né? Olha, muito fácil. Achou que não ficou legal? Apaga, faz de novo. Depois, quando tiver ok, passa pro papelão, tá? Ou já faz direto no papelão, tá legal? Então, é isso. Vocês podem fazer qualquer coisa, qualquer forma, né? É gostoso de estar fazendo. E
Ah, uma dica, pessoal. Eu fiz essas formas aqui bem simples para vocês, porque se vocês querem uma coisa mais minuciosa, com mais detalhes, lembrem-se que na hora que vocês forem recortar, se ela tiver vamos supor aqui, ó, tô desenhando uma chaleira. Então eu tenho aqui uma alça, tá vendo? Eu tenho essa alça aqui, né? Então, a hora que eu for recortar, eu tenho que recortar isso aqui do meio, esse vazado aqui, tá? Senão, isso aqui vai ficar só uma forma que ninguém vai entender que é um bulizinho, né? Uma chaleira. Então tem também o biquinho, né? Olha. Ih, quebrou meu lápis, pessoal. Eu tô desenhando assim. Vou terminar com a caneta mesmo. Então, se vocês não prestam atenção aos detalhes, ó. Que eu tô desenhando aqui com o caderno em pé, mas dá pra entender, né? Então prestem atenção, né? O biquinho, a alça, mesma coisa uma xícara. Qualquer coisa que tenha uma parte vazada, vocês têm que recortar. Então prestem atenção nisso. Vai fazer uma forma que tem muitos vazados, não se esqueçam de cortar, porque senão na hora a figura, a sombra não fica legal, fica um negócio sem forma, uma forma meio que indefinida, não vai ficar legal. Então sempre lembrem-se, tem curva, façam a curva certinha, tudo certinho, delineado, porque senão vai ficar feio. Não vai ficar. Pensem sempre que você não vai ver o objeto assim, você vai ver ele somente a forma, tá ok? Então, agora eu volto com vocês pra tá mostrando então o efeito agora, né? O efeito mesmo real da nossa projeção de figuras, tá ok? Então, vamos ver na prática agora como que ficou o nosso teatro de sombras.
Muito bem, pessoal, então é isso. Aqui eu fiz das duas formas, né, para vocês verem como que fica. Coloquei por cima do plástico mesmo, tá? Porque eu vou usar bastante ainda o plástico, mas vocês podem fazer só com o papel. Vocês viram como que fica bem legal? Dá pra fazer assim, aí coloca a criançada aí tudo em volta pra assistir o seu teatrinho, inventa uma história bem legal, faça os personagens. Aqui eu estava sozinha, manipulando, mas se vocês fizerem com duas pessoas ao mesmo tempo, vocês conseguem deixar mais interessante, né? Mais dinâmico. Eu fiz somente uma demonstração, mas dá para fazer muita coisa, dá para fazer uma história bem legal, tá? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido e espero vocês na próxima aula. Beijos!